Olá, como vai? Tudo bem? Saudações. O programa Ponto Final começa agora. Política na pauta do programa de hoje. O pré-candidato à Prefeitura do Recife pelo PSDB, Daniel Coelho, é o nosso convidado. E você também. Ponto Final está começando agora. A nossa saudação a você que nos acompanha. Falamos para todo o estado de Pernambuco com a TV Jornal Recife, TV Jornal Caruaru, todas as cidades acompanhando a nossa programação. Pessoal da Ilha de Fernando de Noronha também. Lembrete, de segunda a sexta estamos na Rádio CBN 90.3 com o programa CBN Total das 2 até as 5 horas da tarde. Daniel Coelho, pré-candidato à Prefeitura pelo PSDB, atual deputado estadual pela legenda, conosco aqui no Ponto Final. Daniel, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Aldo. É um prazer a gente estar aqui de volta. Madrugada, né? Madrugada, esse fim de noite, começo de madrugada. É um prazer a gente estar com os telespectadores da TV Jornal. Daniel, como é que está o processo de candidatura do PSDB no Recife? Muitas especulações ocorreram no último mês de que o PSDB iria retirar sua candidatura, que iria compor com o Democratas, e você sempre dizendo e ratificando que a candidatura é para valer. Eu vi do deputado Sérgio Guerra, ele esteve comigo outro dia aqui no programa, de que essa candidatura do PSDB era de fato para valer aqui na capital. E quem quiser que acompanhe o PSDB. O quadro é esse? O cenário atual ainda permanece assim, Daniel? O cenário está definido. O PSDB ele optou por um caminho de fazer um processo de renovação, né, de construir um novo momento para a política do Recife, fez o convite para que nós disputássemos a Prefeitura do Recife pelo partido, convidou diversas novas lideranças a participarem também na chapa de vereadores. Então, esse é um processo irreversível. O processo de renovação dentro do PSDB ele já está em curso. Nós vamos ter candidato aqui na cidade do Recife pela primeira vez, depois de tantos anos apoiando outras legendas. E acho que o processo é legítimo. Outros partidos da oposição também devem ter candidatos. E a gente espera que o eleitor possa decidir. Não existe nada mais democrático do que o eleitor decidir que postulação, que candidato da oposição vai estar no segundo turno e aí sim representando toda essa frente de oposição, provavelmente quanto uma candidatura do governo. Daniel, a hora é essa da renovação dos partidos. Depois de tanto tempo, alguns partidos não conseguiram se renovar. Você entende que esse é o momento de uma renovação em todos os partidos? Eu acho que esse é um momento de renovação na política. Eu sinto, Aldo, uma indignação muito grande da sociedade com a maneira como a política vem sendo praticada hoje. As pessoas estão indignadas com a corrupção, as pessoas estão indignadas com essa maneira de usar a estrutura pública, seja ela uma prefeitura, o governo do estado ou o governo federal. Vocês estão cansadas disso, Estão cansadas desse apadrinhamento, desse toma lá da cá, te dou um ministério, você me dá o apoio no Congresso. Essa política cansou. Eu acho que é o momento de uma renovação, principalmente nas práticas políticas. E para ter renovação nas práticas, a gente precisa também de uma renovação nos quadros, com novas lideranças. Eu acho que esse é um processo que precisa acontecer. Tem partidos que apresentam os mesmos candidatos há 20 anos, quer dizer, são as mesmas pessoas trazendo aquelas mesmas ideias. E o Brasil, o Recife e toda a nossa sociedade, a gente tem problemas que já datam de 20, 30 anos atrás. Então, são velhos problemas, né, para serem resolvidos com aquelas velhas soluções, isso não vai acontecer. A gente precisa de novas soluções para esses velhos problemas que a população enfrenta há tantos anos. De fora é um pouco complicado para vocês analisarem, mas o problema do PT, que ainda vive esse drama aí da autofagia, da confusão, isso prejudica o processo eleitoral aqui no Recife, Daniel? Ou as pessoas não estão interessadas nessa confusão dentro do PT? Olha, eu acho que esse momento ele está empobrecendo o debate. Nós poderíamos estar já há 4 meses da eleição, há 1 mês do início da campanha eleitoral em si, a gente já poderia estar falando mais sobre o Recife, a gente deveria estar falando mais sobre saúde, sobre campanha educação. Mais propositiva, uma coisa, né? Mais propositiva. Eu acho que o que eu sinto falta nesse momento, e essa briga do PT, que nada tem a ver conosco, ela traz um empobrecimento do debate. A gente vê uma discussão hoje sobre pessoas. Mas é bom para os outros partidos essa confusão do PT ou não? Eu Mostra a fragilidade do partido e fortalece outras legendas? Olha, eu acho que fica, do ponto de vista eleitoral, fica muito evidente que o PT ele perdeu a sua preocupação com a cidade, que ele perdeu a sua preocupação com as questões que estão ligadas ao dia a dia das pessoas e estão preocupados na luta pelo poder. Isso está evidente. Isso
para a oposição não deixa de ser uma vantagem. Mas para o debate eleitoral em si, eu acho que é muito ruim. Aumenta a rejeição das pessoas à política. As pessoas começam a perceber na política uma luta pelo poder obcecada, né, uma coisa personalista de colocar fulano cicrano. Né? A gente não vê uma discussão hoje sobre o Recife. Essa, para mim, é o que mais me preocupa nessa discussão do PT e eu gostaria que a gente passasse à frente, né, que o debate começasse a focar realmente nas soluções que a gente precisa dar às questões do Recife. Agora, o deputado, quando o senhor fala aí nessas confusões do Partido dos Trabalhadores, numa visão bem dura, acabou o tempo do PT no Recife? Eu acho que é um ciclo que se cumpre, está fechando. Se a gente olhar para trás e analisar 12 anos, quando o João Paulo foi eleito pela primeira vez, ali havia um ar de renovação. Um clamor, Você né? tinha um período de governos, até um governo bem avaliado de Roberto Magalhães, prefeito sério, mas havia um clamor da sociedade de que a gente renovasse a política, de que viessem novas ideias, de que viessem novos quadros, de que a gente tivesse um secretariado diferente do que estava aí. E isso aconteceu com João Paulo no seu primeiro governo. No segundo governo, você já começa, quando vai chegando no final, uma politização maior. E nesse terceiro mandato do PT, com a escolha de João da Costa, aí a gente sente que o PT perdeu o foco da cidade. Ele começou realmente a fazer um projeto personalista, um projeto de poder. A escolha do João da Costa há 4 anos atrás, ela já não foi natural. O PT já não queria escolher o João da Costa. Ele foi escolhido, imposta, né? Ele foi já imposto como prefeito. Depois, começa um governo nesse formato, e aí sim, de uma forma mais agressiva, um formato personalista. O PT se dissolve e a gente vê hoje uma briga entre pessoas. Né? Eu não vejo hoje uma briga de ideias. É uma briga entre o João da Costa de um lado, o João Paulo do outro, o Humberto do outro e a cidade colocada a segundo plano. Então isso é sinal de que fracassou esse governo do PT. Mas aí é a hora dos partidos de oposição entrarem firme nessa campanha? Eu acho que os partidos de oposição têm que propor um novo formato de política e de administração à cidade. Essa é a hora dos partidos de oposição mostrarem que há uma opção. As pessoas querem renovar ideias, querem renovar as práticas, mas não querem retornar ao passado. A ideia e o que eu sinto da população não é uma vontade de voltar ao que era a administração pública de 20 anos atrás. É pensar no Recife do futuro. Cabe à oposição propor esse Recife do futuro. Se a gente ficar preso a uma briga do passado, termina colocando-se para o eleitor de que pouca coisa muda se entra oposição, se fica PT. Eu acho que cabe a nós fazermos essa proposta do Recife do futuro e o PSDB está muito engajado nisso. O povo está mais inteligente ao votar? O povo está mais informado, a gente tem internet, a gente tem hoje a rádio, a gente tem a televisão, a gente tem todas as mídias sociais, tudo isso trabalhando em conjunto. A população já compreendeu que o voto é precioso. Quem tenta comprar o voto, muitas vezes hoje está sendo mal sucedido, então a população já compreende que se alguém oferece uma vantagem, ele pega a vantagem e vota em quem quer. Então, eu acho que a população está mais esclarecida. Está mais madura, Está mais madura, mais esclarecida para o processo eleitoral. Vamos para o intervalo, viu, Daniel? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho nós iremos voltar para continuar o papo com o deputado Daniel Coelho, que pertence ao PSDB e é um dos pré-candidatos à prefeitura da cidade do Recife. Já já a gente volta. Vamos seguindo com o programa Ponto Final. Daniel Coelho conosco aqui, pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura do Recife. Jamildo Mello, pelo blog de Jamildo, integrando-se aqui à mesa. Ô, Jamildo, Daniel disse que não abre de jeito nenhum, é candidato e já está chancelado por Sérgio Guerra. Sérgio Guerra todas as vezes ratifica isso, essa condição. E diz quem quiser que venha. O PSDB já tá firme aí. É o único partido de oposição que já saiu na frente ou não? A oposição desse ano parece que está meio distante, né, da guerra, meio parada. Ficou esperando muito tempo o PT se resolver e parece que parte da oposição não vai nem fazer tanta oposição assim. A gente tem informação de bastidor dando conta que pode haver um acordo entre o Palácio e o PMDB. PSDB, o PSB. Raul Henrique, então sai o quê? Auxiliar do Palácio. Ô, Daniel, então saiu o quê? Uma candidatura do PSB e a vice é do PMDB? Ou vice-versa? Sim, poderia ser uma chapa entre os socialistas e os PMDBistas, já avisando o jogo nacional. Você teria Raul Henrique ou outra pessoa do PMDB na vice e um nome encabeçando a prefeitura socialista. Quando chegasse em 2014, né, que houvesse o jogo estadual,
Eduardo estaria passando para uma disputa presidencial, o candidato do governo abriria a mão e assumiria alguém do PMDB, né? Já seria contemplado que teria um espaço nacional. Confusão dos diabos. Olha, político olha lá na frente, a gente que é bobo que tenta ficar só olhando o cenário. Fica só olhando o cenário. Mas diga lá, quer perguntar, Daniel? Eu não sei, ele confia mesmo em Sérgio Guerra, porque Sérgio Guerra tem fama de fazer acordo e não cumprir, né? Com os aliados. Olha, eu não tenho o que falar do posicionamento de Sérgio Guerra nesse processo. O PSDB é um partido que tem um posicionamento claro de país, de Estado, diferente dessas outras legendas que tem uma posição em Pernambuco, uma outra na Bahia. Quando chega em São Paulo já é um formato diferente. O PSDB a gente sabe que é um partido que tem candidato a presidente da República, que faz oposição, não da sua maneira, mas faz oposição ao governo federal, ao governo estadual, ao governo municipal. Então eu estou convencido de que o PSDB apostou no processo de renovação. Isso é um caminho sem volta. O PSDB está apostando nisso no Recife, Rio de Janeiro. Nesse último fim de semana, nós já oficializamos a candidatura também de um estreante à Prefeitura do Rio de Janeiro. Está acontecendo em Porto Alegre, está acontecendo na maioria das nossas capitais. Nós temos a candidata mais jovem do Brasil no Amapá, médica recém-formada. Quer dizer, a gente tem um processo de renovação em curso no PSDB, processo liderado por Sérgio Guerra, que é presidente do partido. Só não está renovado em São Paulo, mas um processo partidário, muito maior do que as pessoas, é esse processo de renovação. Só não está renovado em São Paulo, né? Lá não foi possível, né? O Serra não tem jeito, né? O Serra, ele tem, né, pela própria intenção de voto, o ex-prefeito, ex-ministro, candidato à presidência, ficou difícil você promover, nesse momento, a renovação em São Paulo. Mas a gente, de toda forma, em São Paulo fez uma prévia, tiveram outros nomes colocados na disputa, o Serra venceu a prévia e aí nós não podemos copiar esse processo do PT. Quem vence a prévia tem direito de disputar. Olha a pancada no PT. Agora aqui no Recife, os seus adversários dizem que não é preciso ser novo só na cara, né? Também tem que ser nas práticas. O que é que o PSDB poderia oferecer de novo nessas eleições? Eu acho que termos de ideias, porque a gente fala no rádio, fala aqui na TV, sempre discurso que vai mudar, mas o que efetivamente seria proposta nova para a cidade? Eu acho que a gente pode resumir essa renovação de práticas, Jamil, em 2 pontos. Primeiro, a despolitização do serviço público. Nós precisamos de verdade, o que foi feito já por Aécio em Minas Gerais, um choque de gestão. Isso a gente precisa fazer aqui no Recife. Nós não podemos ter mais uma Secretaria de Saúde entregue a um aliado político. Alguém que está ali é secretário porque faz parte... Tem que ser técnico competente. Técnico. Nós precisamos de técnicos competentes, nós precisamos dos melhores quadros à frente do serviço público. E não de uma negociação partidária. As pessoas cansaram disso, ninguém aguenta mais. Né? Você sentar com partidos à mesa e aí eu vou lotear saúde e educação. Não se pode lotear a educação do filho dos outros. Isso não é um processo político legítimo. Essa é a principal renovação de prática que a gente precisa fazer no Recife. Me diga uma coisa, desculpa, Jamil, como é que o PSDB pretende entrar... vai até agora uma chapa puro sangue, né? Vocês não estão compondo com ninguém até agora. Mas qual é a possibilidade, a partir do momento de composição, de não trocar apoio? Como é que fica isso? Complementando, como é que o senhor faria isso sem... Porque na campanha vende apoio, negocia apoio, e depois como é que faz para dar o troco? Olha, o que a gente tem que fazer é uma discussão sobre a cidade, é uma discussão sobre solução para os problemas dos bairros do Recife. Eu fui vereador por 2 mandatos, conheço bem a Câmara e eu sei que você pode ter uma excelente relação com os vereadores se você atende ao que é pedido da população. O vereador ele deveria estar ali para intermediar a necessidade do povo. O vereador representa uma região, um bairro da cidade e ele sabe quais são os problemas que estão ali. É a rua que não está calçada, é o morro que precisa de uma obra, quer dizer, uma intervenção no transporte público. Se você atende às demandas da população, você vai ter o apoio político. Agora, o que é que a gente tem hoje? Os gestores se acomodam, não atendem os pleitos dos parlamentares e querem negociar na base do emprego, na base do toma lá da cá, porque aí deixam a Câmara e deixam os partidos reféns. Quer dizer, contrata, bota ali numa secretaria e depois disso aí não tem compromisso com a cidade. Eu acho que se você tem compromisso com a cidade, você pode criar uma excelente relação com os partidos, com a Câmara, ter uma governabilidade mais decente e republicana, dizendo à sociedade qual é o acordo que está sendo feito, não fazer as coisas escondidas. O senhor citou um ponto que seria o choque de gestão. Qual seria o segundo ponto? O segundo ponto eu acho que é a questão da sustentabilidade. A questão ambiental, ela tem que ser colocada como um tema central. Nós precisamos de um novo conceito urbano. Esse conceito urbano é uma coisa muito ampla e eu queria colocar um exemplo aqui, Jamil, que exemplifica, que deixa muito claro como a gente está atrasado e está construindo o Recife com os moldes de 40, 50 anos atrás. A Prefeitura conclui esse ano uma obra
no viaduto Capitão Temudo, ali no Joana Bezerra, e faz um viaduto sem calçada. Eu não vou nem falar da ciclovia. Sem ciclovia. Ciclovia seria fácil. Já é lenda, né? Seria fácil, mas é lenda, mas calçada. Como é que você faz uma nova obra onde as pessoas não podem andar? Para você transitar naquela região, ou você está dentro de um veículo motorizado ou você não passa. Isso são conceitos de 40, 50 anos atrás, né, quando o Brasil estava se industrializando e achava-se naquele período de que o carro era a grande solução para a locomoção das pessoas. Agora, o deputado, como o senhor falou aí em sustentabilidade, né? É um pedacinho ainda do Partido Verde que o senhor traz com o senhor ou não? É um conceito de sociedade, é um conceito de administração pública. Eu acho que esse conceito precisa ser colocado em prática e não ficar no campo do discurso. Quando eu digo no campo do discurso, a gente vê esse exemplo que eu acabei de dar do viaduto. Você vê o PT hoje fala em calçada, fala em mobilidade com ciclovia, mas não age. A ação deles é a ação atrasada, a ação de 40 anos atrás. Nós precisamos colocar em prática esses conceitos de cidade, questão da verticalização, abrir o crescimento para novos bairros da cidade e restringir nos bairros que já estão muito adensados. Então, esse novo conceito de cidade ele é essencial para a gente ter um Recife mais agradável de se viver. O senhor falou aí de viadutos, eu queria aproveitar e lhe perguntar sobre os viadutos, o projeto dos viadutos da Agamenon. Eles são sustentáveis? Se o senhor fosse prefeito, mandava colocar o dedo no suspiro? Parava esse negócio? Eu acho que eles têm que ser negociados dentro de um novo conceito de cidade. Eu acho que nós temos que fazer os viadutos ali. Não sou contra que se façam os viadutos. Eles não são a solução do trânsito. Mas tem que mesmo sentido ou perpendicularmente? Eles não são a solução do trânsito. Esse é o primeiro ponto. Eles vão amenizar naquela região, mas nós precisamos contemplar isso primeiro com a ciclovia, com a calçada. Que não tinha no projeto original. Não tinha no projeto original. Nem tinha nada, não. Depois foi que fizeram que foram amaldando. O ideal é que eles, lógico, fossem cortando por cima do canal. Não, que fossem por cima do canal. Esse é o melhor formato. É claro que isso aí é um projeto do governo do Estado, tem que ser... Mas de fazer o senhor iria fazer também? De fazer tem que fazer. O próximo prefeito vai pegar tudo isso, né? O senhor pediu para ver o estudo técnico? Eu vi já o projeto, já vi a apresentação do governo do Estado do projeto. Agora, é mais um exemplo da Prefeitura deixando o governo do Estado, né, fazer algo que ela está se omitindo. Essa questão do trânsito é uma questão municipal. Aí você vê o governo do Estado fazendo uma obra pontual, que é importante, e a gente quer a ajuda do governo do Estado. Claro. Quanto mais, melhor. Mas a Prefeitura não está dando o conceito de trânsito de mobilidade à cidade. E aí vem o governo interferindo com a obra. Então, se a gente tivesse um conceito definido de trânsito e mobilidade... Então, na sua cidade, o senhor prefeito, quem manda é o senhor? Não, quem manda é a população. Quem manda é o povo. Não é o prefeito, quem manda é o povo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o Daniel Coelho aqui no programa Ponto Final. Seguimos o ponto final. Daniel Coelho, pré-candidato à Prefeitura do Recife pelo PSDB, é deputado estadual. Jamildo Melo pelo blog de Jamildo. Só lembrando que sempre a gente está fazendo enquete no blog de Jamildo e aí, no início da tarde, lá na CBN, às 2h, a gente já chama a enquete do dia, né, Jamildo? Vê a participação. Hoje tem um bocado, tem sobre o mensalão. Tem um monte, né? Tem essa coisa toda. Mas deixa eu puxar aqui um assunto para o deputado. Se fala tanto em oposição, situação... A Assembleia do Estado tem oposição ao governo hoje ou não? Muito pequena, muito menos do que nós deveríamos ter para um processo democrático correto, coerente. Infelizmente, hoje, a grande maioria dos parlamentares vivem do favor do Estado. As pessoas confundem o que é papel do legislador e o que é papel do executivo, acham que o deputado tem que fazer obra, quando, na verdade, o deputado tem que debater, ele tem que trazer à Assembleia as demandas da população. Então, essa confusão de legislativo e de executivo faz com que a gente tenha, não é na Assembleia de Pernambuco, não. No legislativo, de uma forma geral, a gente tenha, né, uma submissão do legislativo ao executivo. O executivo manda, o legislativo obedece. Isso é lamentável para o processo democrático. Mas é o que acontece aqui hoje? É o que acontece na Assembleia, é o que acontece na Câmara de Vereadores, é o que acontece no Congresso Nacional, é a submissão. É uma oposição de faz de conta, tentando agradar o governo para também receber as benesses do próprio governo. Então é um processo lamentável. Eu acho que a oposição ela ajuda. Lá em São Paulo não é diferente. O Alckmin também tem supremacia. Não é diferente em nenhum estado. Isso é um processo
político que está equivocado. Mas aqui é uma coisa sui generis na Câmara de Vereadores, né? Que os próprios da base, eles é que reforçam a oposição, né? Mas isso é uma coisa recente agora, né, Aldo? Isso de poucos meses para cá. De 3 meses para cá. Né? Depois que o PT começou a fazer oposição ao governo. Então está o PT fazendo oposição a ele mesmo. É uma mesmo. coisa no mínimo Deixa estranha, de ser inusitado, vai ser, tá nos dois polos da política, tá na oposição e tá... O PT realmente quer ser hegemônico. O senhor acha que tem um processo de renovação grande na Câmara de Vereadores ou não? Eu acho que a gente vai ter a renovação como... Aquela verdade, padrão já... A média é de 50% de renovação na Câmara. Eu acho que a gente repete essa média de 50%, não pelas votações dos que aí estão com mandato. A renovação, normalmente, ela se dá pelo quadro partidário. É pouco ou é muito? Eu acho que é uma renovação razoável. 50% é razoável. O ideal é que nós tivéssemos uma renovação nas práticas, nas ideias, no formato de fazer política, porque também trocar nome não quer dizer renovação de prática. Então, o importante é que a gente tivesse essa renovação cada vez mais no sentido de ter um legislativo mais próximo do povo. O senhor acredita que essa confusão do mensalão, a possibilidade de haver uma degola aí do governador Perillo, pode atrapalhar a sua campanha, manchar o nome dos tucanos? Não, acho que a campanha esse ano vai ser uma campanha sobre o Recife. A gente vai falar do Recife. Não é uma campanha presidente da República, não é uma campanha governo do Estado. Então não vai estar na pauta Eduardo Campos, não vai estar na pauta Dilma, não vai estar na pauta Aécio Neves. Eu não tenho nenhum problema de fazer uma discussão e um debate nacional aqui com vocês. A gente está no programa de televisão e esse é o fórum. Mas Aécio vem pedir um voto para o senhor aqui, não vem na campanha? Se solicitado, sim. Não há nenhum problema. Já esteve aqui conosco nesse momento de pré-campanha. Mas a ideia é de que a gente discuta e fale sobre o Recife. Nós não vamos falar sobre questões nacionais. A gente tem que discutir a calçada que está quebrada, é o trânsito que não flui, são os postos de saúde que não estão funcionando corretamente. Então vamos falar do Recife. Esse vai ser o foco da nossa campanha. O PSDB já tem um plano de governo? O senhor já sentou assim com seus assessores e já traçou calçadas? A gente vai propor isso. Trânsito, a gente vai propor isso. Saúde, a gente vai propor isso. Já tem um plano documentado ou ainda está em fase de composição? Está em fase de conclusão. As ideias principais elas já estão delineadas. É importante, e a gente vai tentar inovar, inclusive, em relação a isso, colocar no plano de governo os princípios que vão nortear a gestão, porque a gente sabe que ao longo do curso, ao longo de 4 anos, existem mudanças de curso, a política ela muda de forma muito rápida. A gente sabe que o orçamento, inclusive, da prefeitura pode crescer um pouco mais ou diminuir um pouco mais, a questão de recursos, mas os princípios não. Se você tem princípios de gestão e eles claramente são colocados à população, a gente sabe que a cada decisão que o prefeito venha a tomar, ele vai tomar de acordo com aqueles princípios. Então a gente tem que colocar realmente a questão de uma gestão mais profissional, a questão da sustentabilidade. O senhor está fazendo como Jugman, que Jugman disse que não diz nada a ninguém para não copiarem. Né? Só não voto porque senão vão copiar o meu plano de governo. Boa parte das ideias que a gente tem para o Recife, eu já coloquei, quer dizer, tem aí 2 mandatos de vereador, 1 mandato de deputado, e a todo momento a gente está sempre colocando o que a gente acha da cidade. Então, na verdade, é pegar o que a gente defendeu por 8 anos e tentar sintetizar para ser apresentado ao eleitor mais à frente. Essa questão do lixo, que até separa aliados aqui no Recife, né? Quem foi que disse isso? Foi o prefeito de Petrolina, não foi? Teve com a gente na sexta-feira? Ele citou isso. Aqui do Recife. O senhor teria alguma proposta alternativa para encaminhar essa questão? Olha, lixo a gente primeiro precisa ir para 2 componentes que são essenciais. Isso, vou dar números aqui que não são meus. A prefeitura hoje do Recife diz que nós poderíamos reciclar 25% do lixo que a gente produz. Nós estamos reciclando 2%. 2%. Nós podemos fazer 10 vezes mais do que estamos fazendo e aí reduzir em 1/4 o nosso lixo produzido. Esse já é o primeiro ganho ambiental que a gente quer ter com a questão do lixo. É de início, no primeiro ano, aumentar bastante esse índice de... Como? Porque é uma questão cultural, né? Muitas pessoas nem separam o lixo em casa e que acho que separam, vem quando chegar... Desce do elevador, mistura tudo novamente. Hoje a gente tem 2 componentes que não deixam a reciclagem acontecer como deveria. Primeiro é a educação ambiental, né? Então essa é evidente, nós precisamos informar as pessoas de como fazê-lo. Mas hoje tem gente que é educada, que sabe fazer, sabe separar o lixo, mas não tem coleta. Então você precisa dar coleta, você precisa dar o serviço ele não está disponível. A gente tem hoje no Recife algumas áreas com coleta seletiva, mas uma coisa pontual. Nós não temos esse serviço oferecido na cidade toda. Então, para você, inclusive, educar as pessoas, você precisa ter o serviço. A prefeitura tem que fazer sua parte coletando. Os prestadores de serviço não deveriam ganhar alguma vantagem, algum incentivo? Senão elas nunca vão tocar esse projeto para frente. Não é interessante, não é economicamente viável.
Olha, eu acho que ele é economicamente viável se a gente olhar a cidade como um todo. Né? Inclusive, é necessário que a gente renegocie essa questão do lixo no Recife. Eu não posso admitir que Jaboatão, município vizinho ao Recife, pague metade do que o Recife paga para a coleta de lixo. Se você for comparar, né, o que tem sido pago em Jaboatão, o que tem sido pago em Recife, o Recife está pagando o dobro. Então a gente está pagando caro por um serviço ruim. Nós podemos ter soluções mais baratas para o lixo, reciclar mais, reduzir. A educação ambiental também é importante que ela trabalhe no campo da redução do lixo produzido. Nós podemos produzir menos lixo, menos descartáveis, menos embalagens. Então isso faz parte do componente da educação ambiental. Como é que Jaboatão consegue pagar metade? É isso que vai ter que ser explicado nesse ano na eleição. Né? A pergunta não é essa, por que o Recife paga tanto? Por que Recife paga tanto? Essa é a conta que vai ter que ser explicada. Pode ser ineficiência, né? Você mesmo colocou aqui, Jamildo, né, que o lixo tem separado as pessoas. Isso vai ser aprofundado na campanha. Então, com essa a gente vai encerrar o programa, viu, Jamildo? Deputado, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui nos estúdios. Rapidinho, o senhor acha que segundo turno é inevitável, o Recife vai ter? Eu acho que vai ter. Nós temos aí... E o senhor acha que vai para o segundo turno? Eu vou trabalhar para isso, tenho confiança de que a cidade quer renovar as práticas políticas e eu acho que nossa candidatura vai representar isso. Obrigado. Deputado Daniel Coelho conosco, Jamildo, a gente fica por aqui. Muito obrigado e até o próximo encontro com o programa Ponto Final. Tchau, gente.